Então, seu Antônio, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de um lugarzinho chamado Lourubão, perto de Coimbra. Coimbra. Isso. E o senhor viveu lá há muito tempo? Na minha terra mesmo, até os 17 anos, incluindo as cidadezinhas que eu andava lá para Portugal quando era criança. Tá. E lá o senhor fazia o que nessa juventude, na adolescência sua? Então, eu estudei até o 3º ano na minha cidade. Depois, meu pai foi para a Cortiça, trabalhava na Cortiça, e o patrão mandava para outra cidade. A minha mãe pegava a turminha e ia. Eu estudava naquela cidade. Depois, voltava para a minha terra, acabava de estudar. No 4º ano, também saí para outra cidade, estudei em outra cidade, depois voltei para a minha terra fazer o 4º ano. Estudei só até o 4º ano. O senhor saiu da sua cidade e ia para onde? Estudar onde? Eu estudei numa cidade chamada Torres Novas, né? É uma cidadezinha pequena. A outra é Alcaíns, perto do Castelo Branco, quase divisa com a Espanha. E aí terminei o 4º ano na minha cidade. E qual a recordação que o senhor traz daquela época de infância, adolescência, lá em Portugal? O meu lugarzinho é muito pequenininho, né? A gente brincava de aquelas coisinhas de bobeira, né? Não tinha distração nenhuma, não tinha nada, né? Eu estive lá agora, esse mês agora, estive lá, minha esposa foi junto. Ela viu lá onde eu brincava, aquelas coisas, né? Brincar de botão, arco de bicicleta, um pedaço de pau fazendo walker de patins. Não tinha muita coisa, não. E quais eram os sonhos que o senhor tinha naquela época de criança? A gente, na verdade, nem tinha tempo de ter sonho, né? Tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar mesmo. Não, eu trabalhei lá no lugarzinho, trabalhei 6 meses numa cidadezinha de ajudante de peixeiro, limpar peixe para o pessoal. No final de 6 meses, o patrão me deu um par de meias e a comida, né? Aí meu pai foi me buscar no Natal, eu ganhei um par de meias e a comida. Trabalhei na Cortiça, na charneca que fala lá, catando pedacinho de cortiça que ficava esparramado. Eu ficava o dia inteiro catando cortiça, chorava o dia inteiro, contei muitas vezes essa história, chorava o dia inteiro, era criança. Não gostava do serviço? Não é que gostava, a gente criança sozinho, né, num lugar estranho. Ah, saudade. E depois, na hora de dormir, o patrão deixava a ordem lá com o dono da fazenda, falava, olha, o rapaz aí vai dormir aí para amanhã. Aí um dia dormi na cocheira dos cavalos. A gente aguentava tudo. Ia reclamar para quem? Então não foi essa maravilha toda, não. Não. Sofreu bastante, não. E aí eu vim para o Brasil com 17 anos já, né? Então, e como é que foi isso aí de sair de Portugal e... Então, meu pai... Onde apareceu essa oportunidade de sair do país? O meu pai foi convidado a vir para o Brasil para trabalhar, que o Brasil estava precisando de gente para trabalhar. E meu pai foi... Eu acho que era o Hélio, já estava aqui no Rio de Janeiro, o meu primo, que você conheceu aqui, né? Sim. E aí o meu primo trouxe meu pai para cá. E meu pai veio, aí me chamou para eu vir também para trabalhar, né? E lá na minha terra não tem serviço. Aí o senhor tinha 17 anos? Tinha 17 anos. Vim eu com um tio meu. O meu tio meu foi o tutor, né? Não podia viajar sozinho, né? E aí nós fomos para o Rio de Janeiro, num lugar chamado Sertão Carioca. Lá na Arca dos Bandeirantes, Jacarepaguá, ali era tudo roça, tudo mato. E aí esse Hélio, meu primo, esse mesmo meu primo que me trouxe para cá, ele tinha uma fazenda lá, uma plantação. Aí nós fomos trabalhar na plantação. E 6 meses depois, o sítio lá, a fazenda, foi desapropriada para virar o que é hoje lá. É tudo autoestradas, é tudo... É diferente, né? E aí agora ficamos procurando, o meu primo era mais velho que eu, né? Eu era criança. Ficou procurando uma terra para a gente plantar. Aí não achou. Aí ele veio para São José, que tinha um tio nosso aqui no mercado, chamado Francisco Tomé. E ele veio aqui
para perguntar para o meu tio Tomé onde que estava o sogro dele, que estava no Brasil há muitos anos e não dava notícia, né? E esse meu tio Tomé, ele sabia onde é que estava. Aí convidou esse meu primo para ir lá em Presidente Prudente, que ele estava lá em Presidente Prudente. E nesse meio tempo, ele comprou o barzinho da estação, o famoso bar da estação. E aí conseguiu localizar o sogro dele, que era meu tio, e convenceu ele a vir para cá, para São José, que ele tinha um barzinho para trabalhar. E esse meu tio veio, aí nesse meio tempo veio a esposa de Portugal e a mãe, que é a mãe de Soel, que é a Dona Maria, que está aí viva, com a mãe, e juntou a família inteira. Esse meu padrinho que estava lá em Presidente Prudente, a esposa que veio, a filha, que é a Dona Maria, e juntou com o Soel, os 4, trabalhando no barzinho da estação. E quando a minha madrinha veio de Portugal para cá, eu fui no Cais do Porto do Rio e fui... Sua madrinha que é a mãe do senhor. É a mãe da Dona Maria. Mãe da Dona Maria. E eu fui recepcioná-la, né? Porque minha madrinha, eu tinha saído há pouco tempo de Portugal para cá, eu fui lá esperar ela no Cais do Porto. E eu estava muito doente. E lá no Rio de Janeiro eu passava mal pra caramba, né? Que não havia. E aí eu estava até sem pouca roupa, né? Emprestei um paletó para ir lá no... Foi difícil. E aí ela me viu e tudo bem, veio embora. Aqui em São José, no bar da estação, houve a construção da GM, no comecinho, e ali o pessoal, quase que tudo era na estação ali, que embarcava, desembarcava no trem, né? Tá. E nesse momento o seu pai estava onde? E meu pai estava no Rio. No Rio. Que, na Você estava com ele lá? Na verdade, quando eu estava no Rio, na roça, meu pai estava em outra. Eu nunca fiquei perto do meu pai. Tá, mas o senhor e ele estavam no Rio. Estava no Rio. O seu Hélio, com o pessoal dele, já estava com o bar da estação. Bar da estação, eu Tá. estava no Rio. Entendi. E aí o bar da estação começou a dar o movimento da construção da GM e tal, e começou a apertar o serviço. E um belo dia a minha madrinha falou para o Hélio assim, Hélio, por que tu não vai no Rio pegar o Antônio, que está lá em situação difícil, e traz ele para trabalhar com a gente aqui, que o serviço está apertando, e traz ele. Aí ele foi lá e me convidou. Eu larguei tudo que eu tinha lá, tinha uma bicicleta, tinha roupa na lavadeira, tinha um monte de coisa, eu larguei tudo e vim embora. Aí fiquei trabalhando no bar da estação. Como é que foi a chegada aqui em São José dos Campos? A chegada pra gente tudo é normal, tudo natural, né? Assim, não tem muita... Eu cheguei, entrei no bar e comecei a trabalhar de manhã até à noite. Lá era na enxada. Lá era na enxada, aqui no bar. Mas já teve uma diferença, né, senhor? E uma diferença que eu tinha comida na hora certa, tinha roupa na hora certa, tinha a roupa que eu precisava, né? Tinha uma cama para dormir. E como é que era a cidade naquela época que o senhor chegou aqui? Na cidade de São José, tinha pouca coisa, né? Que ano que foi isso? Eu vim em 57 para morar em 58. Tá. Em 57 eu vim aqui, depois eu vim em 58 para morar. Tinha o Jardim Paulista, né? A Vila Maria, o centro ali um pouquinho. Tinha Santana e o Moringá. E a Vida Industrial era um pouquinho, né, bem? Vida Industrial. A Bela Vista era Lagoa de Pato. Bela Vista era a Lagoa de Pato. A gente até usava a brincar. Uma vez saiu no jornal, pegava um pedaço de bacalhau, pendurava numa vara lá e ficava brincando de pescar bacalhau na lagoa. Bom, e aí o senhor chegou, foi direto para o bar, e quantos anos foram de atividade no bar? No bar foram mais de 30. Mais de 30 anos. Quer dizer, o senhor viu a cidade passar pelo bar e crescer, né? Pelo bar. Né? Exatamente. E a gente viu, acompanhou tudo, né? A minha carteira de motorista que eu tirei em 1963, até foi interessante, que tinha um vizinho que era dono da autoescola, não me lembro o nome dele. E ele queria me ensinar a dirigir. Eu falei, eu não quero dirigir, não tenho coisa. Que não tem o quê? Você vai aprender a dirigir comigo? Eu falei, não, você vai sim, me levou. A gente ia lá
no Esplanada, né? Ali é tudo terra, é tudo fazenda, né? Era dos Martins, parece. Então ali é tudo mato. Aqui o Aquários, aqui tinha uma cerca ali na subida do Colinas. Tinha uma cerca, a gente pegava, passava com a criançada ali, descia aquela... Não tem uma estradinha ali que desce? Sei. Atravessava a linha do trem, saía lá no restaurante da Gruta. Tinha uns amigos nossos que tinham o restaurante ali. E naquela chegada aqui em São José, o senhor lembra de alguns amigos que o senhor fez? Ah, de ser o... O japonês. Ah, o primeiro amigo meu... O único amigo meu que eu fiz naquela época foi o Chico japonês. Sabe o Chico do mercado? Sei. O único amigo que eu arrumei. Porque eu não tinha tempo, não tinha... Então eu ia na chácara, quando tinha de folga, eu ia na chácara dele lá no banhado. Ajudar ele lá. Ficava lá com ele. E nessa época o senhor era solteiro? Solteiro. Solteiro. A sua esposa, como é que é o nome dela? Heloísa. Dona Luísa. Tá, o senhor não tinha tempo e vivia na beira do balcão. E como é que a Dona Luísa entrou na sua vida? A televisão. O Cupido. A televisão. Como é que é isso? Foi o Cupido, né? É. Eu tinha o primo da minha mãe que tinha um barzinho que foi do pai dela, o bar do Reis, né? Bar José Reis. Bar do Zé Reis, que é do lado é onde é hoje o meu sobrado. Tem o meu bar ali, o bar que era meu, e tem um sobrado ali colado, não tem antes de chegar no Waitaburger, tem um sobrado ali. Sei. Então ali era o bar do pai dela. E aí tinha o João brasileiro, que chama hoje, que está lá em Portugal, tinha o bar. E ele tinha uma televisão. Isso é 1958, depois que eu vim. Aí eu ia lá para ver a televisão e ela ajudava. Ela morava do lado e ajudava essa mulher do meu primo lá, do primo da minha mãe, Dona Diva. da Dona Diva. E ajudou a olhar a criancinha dela, a Fatinha, que nós tivemos com ela agora em Portugal. Então ela ficava passando lá e a Diva, a mulher desse meu primo do bar, chamava eu para assistir. Olha, vem aqui. Aí começou com... Quer dizer, aí televisão mesmo o senhor não assistia mais, né? Não assistia. Ficava só olhando. E aí, mas foi 7 anos para O senhor enrolou ela. levar ela. 7 anos. Para conquistar, Para né? Pra conquistar. conquistar. E depois namoro. Namoro. Começamos a namorar em 64. Ficamos noivos em 65. Casamos em 66. 66. 66. Puxa vida, hein? 48 anos. Quase 8 anos aí. Mais, né? Que 8 anos. Para namorar foi 7 anos. Pra casar. Para casar. É. Porque a família antigamente era muito, assim, rígida, né? Então, naquele tempo a gente não podia nem pegar na mão dela, não O podia. senhor casou em 66. 66. E estava no bar. Estava no bar. E ela casou e já entrou no samba. Esquema. No bar também. E quando é que foi que o senhor estava no balcão lá, ela falou assim, o senhor vai ser pai? Como é que foi essa emoção? E perdemos o primeiro filho, né? Perdemos o primeiro. Primeiro filho. Quantos filhos o perdemos. senhor tem? Agora tem 3. 3. Então Tem a emoção 3. foi grande, né? Com certeza. E Ah, aí, quando descobriu, foi canja que foi servido na mesa, né? É. Jantar. Não, conta essa história aí. E eu enjoei. Peraí, Dona Luísa. Não, conta essa história aí que é interessante. Não. Como é que foi a canja? Serviram a canja na hora do jantar, né? E eu, quando fui pôr a primeira colherada na boca, deu enjoo. Ah, Daí foi uma risada só, né? aí a senhora já falou, opa, aqui tem. Não sabia, era bobinha. Não sabia que era uma gravidez, né? Então, E como é que a senhora chegou nele para explicar isso? foi na frente de todo mundo ali. Todo mundo reunidos, né? Ah, legal. Então aguentou o baque ali, seu Antônio? ela, o famoso bolinho caipira, ela era a rainha do bolinho caipira aqui em São José. É. É minha mãe que começou a fazer. A mãe dela começou a fazer. Bom, e esse casamento vai para quantos anos? 48. 48. Dia 19 de 48 novembro. anos. 48 anos. Quais são as grandes saudades que o senhor tem da época do Bar Três Luzes? Quais foram os fatos marcantes que o senhor guardou?
Ali a gente tinha muita amizade, né? O pessoal, os clientes eram tudo amigo da gente, né? A gente brincava muito com o pessoal, contava piada. Grandes personalidades passaram por lá, Passaram né? por ali. Por exemplo, quem que o senhor lembra? O Hélio Augusto Souza, o Joaquim Bibilacqua, o Robson Marinho, esse pessoal tudo passava ali. Ali era o ponto de... O Sobral era o nosso vizinho ali do lado. Sérgio Sobral, né? Era nosso vizinho. Então ali era um ponto de discussão de ideias, né? Ali era um ponto. O pessoal ia na Rádio Clube, né? Era Rádio Clube, hoje é Rádio Cidades, né? E todos iam ali comer a famosa empadinha. Então o Wilson Simonal teve uma vez, né, no nosso bar. E o Simonal Ah, também. o senhor teve no Bar Velho. É. Teve no Bar Velho. É, na E praça, ali- né, onde é a praça. E ali era o seu Hélio, No começo era eu, o Hélio, o meu tio Manuel, que estava lá no Presidente Prudente, e a esposa, e a Dona Maria, né? Dona Maria e a esposa. A Dona Maria e o Hélio, esposa. sim. Meu tio, meu padrinho e tio, e a esposa, 4. E eu, 5. Depois veio o Alípio, uns 7 anos depois veio o Alípio. 6, 7 anos depois veio o Alípio, Ali para seu irmão. e meu irmão. Ele ficou Ali lá em você Portugal? conhece. Conheço. Ele ficou lá em Portugal? Não, ele estava no Rio. Estava no Rio. Estava no Rio. Ah, tá. Depois de 7 anos de barco, aí ele veio. E nós convidamos ele para vir e ele veio. Ele ficou junto com a gente. Senhor Antônio, que comparação que o senhor faz da cidade naquela época para uma São José de hoje? Tá certo que houve desenvolvimento, mas como é que era? Quais são as diferenças que mais marcam o senhor? O pessoal era amigo e sem maldade, né? Não havia malícia, maldade, essas coisas, não havia tanto. Tinha um ou outro, né? Mas não havia a violência que tem hoje. E no tempo eu lembro do tempo da ditadura, quando tinha algum que cedia, né? Vinha o pessoal da Rota de São Paulo, 10 horas tinha que puxar o bar, né? Hora do Sobral, né? E aí o Camorão vinha de São Paulo, quem andasse na rua naquele tempo fosse meio atravessado, ele já levava, né? Mas o pessoal em si era outra cabeça, né? Não havia maldade. A gente já não trazia maldade de Portugal. No meu caso, eu não trazia maldade nenhuma. Cheguei aqui, o pessoal também não tinha, né? Então a gente se entregava, não havia traição, essas coisas, não havia nada. Podia descer da cidade até o bar a pé, que não acontecia Não nada, acontecia não tinha nada. problema nenhum. Não, né? não acontecia nada, de jeito nenhum. Tá. E o senhor deixou o bar quando? Que ano? Nós vendemos em 93? 93. Mais ou menos, né? 20 anos já? 20 anos já que... É porque o meu primo já andava meio cansado, o Hélio. E aquilo esgota muita gente, né? E ali era assim, eu de manhã trabalhava sozinho no balcão. O meu irmão ali ficava na cozinha. Elas faziam o salgadinho e ele fritava com elas, né? E eu ficava sozinho no balcão. Então foi muitos anos naquela luta, a gente estoura, né? Esgota a cabeça, né? Aí teve a oportunidade, vendemos. Agora, o que o senhor, o Hélio, tinham de diferente para lidar com o trato com o cliente? Porque hoje em dia é difícil, todos são pavio curto, ninguém aguenta muita coisa não, né? Mas Então, naquela época parece que era diferente também, né, senhor? É diferente, a gente tinha confiança no freguês, o freguês tinha confiança na gente. Então, E era uma família também, uma família. Né? Era uma família. A gente brincava muito. O cliente era amigo, né? O cliente era amigo, era constante. Coisa que isso aí se perdeu com o tempo, né? Porque hoje ninguém crê em mais ninguém, né? Ninguém crê em ninguém. Hoje todo mundo desconfia de todo mundo. Naquele tempo não, né? A gente tinha uma amizade forte. O pessoal da rede, o pessoal do trem que vinha, os agentes, né? Que encomendavam doce para levar na volta, iam para São Paulo. Amanhã eu passo de volta para o Rio, arruma tantos doces desses, tanto daquele que fazia aquelas caixinhas de doce. Então tudo isso é a amizade que a gente tinha. Tá certo que foi um período exaustivo na vida do senhor e tal.
Mas o senhor tem saudade daquela época? Claro. Alguma coisa que deixou marcado? Sim, Dá muita saudade. sim, dá muita saudade. Muita saudade. E é um tempo que não volta mais, né? Eu me lembro que depois das 6 da tarde desceu todo mundo ali pro escritório, né? Que era lá, era chamado de escritório, né? Era o escritório. Era o... Ali se encontrava todo mundo. E... que à tarde quem trabalhava era o Hélio, meu primo. É, E mais o Oswaldo, que ainda hoje está com o Alipe lá na padaria. é o Oswaldão, né? O Oswaldo não, está com o Alexandre na padaria. Então o Oswaldo e o Hélio é que trabalhavam à tarde. Sei. O seu time do coração qual que é, seu Antônio? Olha, meu time do coração mesmo, quando eu cheguei no Brasil, era o Vasco. E aí aconteceu. Aqui em São José tinha vários torcedores. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e tal. O Taubaté estava na primeira divisão naquela época. E tinha era o Ariston, que trabalhou na Cerâmica Vaz, que era meio gerente lá, e era o nosso vizinho, era nosso cliente, freguês. E tinha o Alexandre Moraes, que era o chefe da oficina da Tecelagem Paraíba, corintiano. E um dia convidaram eu para assistir o jogo do Corinthians lá em Taubaté. Eu fui, virei corintiano. Meu Deus do céu. Freio então. Sofredor. Que é isso? Só que hoje falar a verdade, eu sou simpatizante mesmo com São Paulo. São Paulo. Eu adoro quando São Paulo joga. A sua religião qual que é? A gente é católico, né? O senhor tem algum hobby que o senhor gosta de fazer, alguma atividade? Não, a gente não foi acostumado, aí desacostumou, não pegou mais nada, nunca fiz nada assim. Eu gostava de andar de bicicleta, isso é que eu gostava, mas eu não posso andar de bicicleta em São José. Mas é um hobby, né? Eu, O senhor tem 3 filhos, senhor falou? 3 filhos. Quanto? É do Zé Maria, Ana Cláudia, Ana Cláudia. a Maria Fernanda, que é professora ali no Esfera, e o Marco Antônio, que trabalhou na Vanguarda 18 anos e agora tem uma firma de eventos. Ele saiu daqui, almoçou correndo, foi para São Paulo, pegar uma encomenda lá em São Paulo e já ia para Ilha Bela, né? Tem um rapaz lá esperando ele para fazer um evento lá, não sei o quê. E o que essa moçada representa na vida do senhor? Para mim, é tudo, né? É tudo. É o apoio agora. É o nosso apoio, né? Aí eu vou filmar eles. Agora, senhor Antônio, o senhor tem alguma viagem marcante? O senhor que foi para Portugal várias vezes, mas tem alguma viagem que marcou bastante o senhor? É do Sul, não foi? Por quê? Foi os filhos que pagaram. E achamos uma viagem muito gostosa, né? Primeira vez nós andamos de avião. Primeira vez de andar de avião. Que a gente levou um susto na hora que o avião levantou o voo. Então foi para o sul. Foi lá para Serras Gaúchas. Gramado, né? Gramado. E tem algum lugar do mundo assim que o senhor gostaria de conhecer, senhor? Gostaria de conhecer? Tem assim. A turma fala muito Nova York, mas eu não tenho uma missão nenhuma de assistir Nova York, de Mas se conhecer. tivesse essa passagem agora, para qual lugar que o senhor escolhia? Ia ver a Torre Eiffel, Paris. Paris, tá certo. E se tivesse que optar por uma outra cidade do senhor morar, fora de São José, qual que o senhor escolheria? Difícil. Sair daqui para outra cidade, difícil. Mas moraria em Lisboa. O senhor tem algum ídolo? Ídolo de que? Um ídolo na música, nas artes. Um ídolo. Tu gostava no nosso tempo que tudo quando a gente é jovem marca, né? Era o Elvis, né? Que marcava. E o Pelé, futebol. Tá. Na música, o Robertão. Certo. Agora algumas pessoas que marcaram na vida do senhor. Acho que foi a tia Maria. Sua prima. Minha prima, né? A mulher do Hélio. Essa que está viva agora, que me trouxe para cá. Essa para mim é a minha mãe, né? Ela e a minha madrinha, né? Que faleceu, né?
Esse é o pessoal que eu considero até. E uma grande saudade do senhor. Saudade dos meus pais, né? Do Hélio. Olha isso, os seus pais não chegaram a vir para o Brasil. Ah, não, Chegaram. veio trabalhar no Rio, desculpa. E, não, e eles morreram aqui em São José. Mas São José? Eles morreram em São José. Ele veio trabalhar no Rio, que o senhor falou, né? E do Rio ele aposentou e aí ele veio morar aqui. Comprou uma casinha aqui na Carvalho do Araújo. E eles morreram aqui os dois. Agora, para